Salve, salve, alunos do oitavo ano B, C, D e E do Colégio Estadual Milton Furquim de Oliveira. Nós vamos fazer um comentário, sobre Brasil Independente, que é o tema das atividades que vocês vão realizar, com o bloco 5, São 3 questões para vocês resolverem sobre o assunto. Então, o que leva, ao processo, de independência do Brasil? Será que todo mundo era a favor? Será que todo mundo apoiava essa ideia, queria, que o Brasil se tornasse independente em relação a Portugal? Qual o modelo político que deveria ser implantado a partir do momento da independência? Será que haveria algum tipo de mudança na estrutura econômica, na estrutura da sociedade brasileira com a independência? Esse era o grande medo de quem estava ocupando o poder até então. Haver essa mudança na estrutura social e quem tivesse no poder o perdesse, Então, uma vez que alguém ocupa o poder, não quer abrir mão dele. Então, nós vamos ter desavença entre grupos que apoiam a independência e grupos que desejavam que o Brasil continuasse sendo colônia de Portugal e submetida ao pacto colonial. Bom, dentro desse contexto, então nós temos que entender primeiro quais foram as motivações, da vinda da família real para o Brasil, porque o Brasil não vai tornar-se independente do dia para a noite. O primeiro grande acontecimento, o grande acontecimento que nós vamos ter aqui que chama atenção é a vinda da família real para o Brasil. Então, Dom João vai deixar, Lisboa, que é a capital de Portugal, e vir para o Brasil. Quem apoia essa ideia, quem financia todo esse processo é a Inglaterra, porque a Inglaterra estava interessada nos produtos brasileiros, E como também já passa pelo processo da Revolução Industrial, queria abrir espaços econômicos para poder comercializar seus produtos. E a França era um grande empecilho para esse processo, pelo aumento da produção de comercialização da Inglaterra por causa, da expansão de Napoleão Bonaparte. Então, o que traz quais são as motivações dessa família real vir para o Brasil? Primeira coisa, Napoleão Bonaparte vai decretar o bloqueio continental, ou seja, ninguém vai poder comercializar com a Inglaterra ou qualquer outro país que não fosse por intermédio da França. O interesse, a intenção de Napoleão Bonaparte, já que tinha expandido o território francês, era conquistar também a Inglaterra. E para isso ele precisava de enfraquecer a Inglaterra. Então, o bloqueio continental tem essa função, fazer com que a Inglaterra não comercializasse com ninguém e começasse a ser um enfraquecimento, econômico, e fechou todos os portos para o navio, para os navios ingleses. Mas só que Portugal ele não consegue aderir aos decretos de Napoleão Bonaparte em relação ao bloqueio continental, porque Portugal dependia dos produtos ingleses. Então, ela vai precisar continuar comercializando com a Inglaterra da mesma forma, e principalmente porque também tinha políticas de aliança envolvendo Portugal e Inglaterra. Por esse motivo, Napoleão, Bonaparte ordenou, em novembro de 1807, a invasão, da cidade do Porto, uma das principais cidades de Portugal, para chegar até em Lisboa. O príncipe regente nessa situação, Dom João, e o rei da Inglaterra, Jorge III, lá em 1738 a 1820, eles assinaram uma convenção secreta que transferia a sede monarca lá de Portugal aqui para o Brasil. E nessa formação dessa política, dessa convenção, a Inglaterra assume, o transporte da família real aqui para o Brasil. E nos aspectos econômicos, quais foram as consequências da vinda da família real aqui para o Brasil?
Primeira coisa, Dom João vai assinar um outro decreto, né, que abriu os portos brasileiros às nações amigas. Essas nações amigas, por incrível que pareça, Portugal e Inglaterra, né? Então, agora, né, com essa assinatura e a assinatura do Tratado de Comércio e de Navegação, concedia tarifas privilegiadas, ou seja, os impostos, né, as tarifas para entrada e saída de produtos indo para a Inglaterra ou vindo da Inglaterra, vai baixar muito o preço, e isso estimula bastante a questão da comercialização entre Brasil e a Inglaterra. A Carta Régia de 1808, que é o formato de uma Constituição, Carta Régia seria a lei máxima daquele período, vai autorizar a entrada do Brasil produtos transportados por navios portugueses ou nações amigas de Portugal, que nesse caso, de novo, é Inglaterra, né? O mesmo valia para os produtos que deixassem o Brasil. Lá antigamente, né, de início, quando o Portugal chega aqui, nós temos o Pacto Colonial. O que quer dizer isso? O Brasil é a colônia, né, de Portugal, então, portanto, poderia comercializar especificamente com os portugueses. Agora não, com a abertura dos portos, com a assinatura do Tratado de Comércio e Navegação, nós vamos ter uma transformação dessa realidade. Então, agora o Brasil poderá comercializar, além de Portugal, com a Inglaterra também. Quais foram os benefícios para o Brasil com a chegada da família real e também como consequência da abertura dos portos e da assinatura do Tratado, né, de Comércio e Navegação? Né? Então, vamos ter. Primeiro, vai ser toda reformulada a cidade do Rio de Janeiro para receber a coroa portuguesa, né? Então, vai ter o alargamento das ruas, né? Vai o embelezamento da cidade do Rio de Janeiro, iluminação, criação de museus, criação de banco, criação de parques, né? Então, por quê? Porque vem muita gente de Portugal para cá e essas pessoas precisavam de um lugar para poder, né, morar. Então, nós vamos ter a fundação do Museu da Biblioteca Nacional, a Imprensa Régia, que é o primeiro jornal escrito que o Brasil vai possuir, o Banco do Brasil, esse mesmo Banco do Brasil que nós temos até hoje, a fundação da Academia Militar e da Marinha, a Academia das Belas Artes, né, dão frutos até hoje, causam impactos positivos na vida dos brasileiros, né? Por quê? Porque nós vamos ter um comércio que vai começar a ser gerado a partir desse processo. Além dessas, teve outras medidas também importantes, como a fundação do Observatório Astronômico, a concepção de cursos, né? Por exemplo, né, em Ouro Preto, a Faculdade de Medicina, e assim por diante. Missão artística francesa que estimula o desenvolvimento das artes, o embelezamento da cidade do Rio de Janeiro, né, que chama de Belle Époque. A Biblioteca Real, aquela que pegou fogo há uns 2 anos atrás, e a concepção da Escola Real das Artes Teatro Real de São João. Além disso, uma vida noturna, né, que até então a cidade de Rio de Janeiro não estava acostumada, né? Chegada de pessoas de outros países, né? Pessoas de outras regiões do Brasil, né? Vai fazer com que a cidade do Rio de Janeiro tenha um movimento maior do que tinha até naquele tempo. Com a transferência da família real portuguesa para o Brasil, né, como que essa transferência de capital também, que nós tivemos a primeira capital em Salvador, com a vinda da família real, vai ter que ter a transferência de capital. Então, ela vai sair de Salvador, vai para o Rio de Janeiro. Inicialmente, porque Rio de Janeiro era mais próximo da área que produzia mineração. Depois, quando comparado ao clima de Portugal e do Rio de Janeiro, era um clima mais próximo, né? Então, eu estou falando de temperatura, estação chuvosa, de frio e tudo mais, era mais próximo a que a família real estava acostumada, né, em Portugal. Então, o Rio de Janeiro também é escolhido por essa razão.
Mas, no entanto, nós vamos ter um problema seríssimo, que vai ser o abandono de uma atividade econômica que já estava bem acostumado, porque Salvador tinha, em relação ao restante do país, movimento, né? E o surgimento de comércios. E esses comerciantes e essas pessoas vão se sentir o quê? Traídas, menosprezadas, e como o custo da vinda da família real aqui para o Brasil foi muito caro, a Inglaterra trouxe, mas isso não foi de graça, né? Portugal precisava de pagar a Inglaterra, e para isso aumentou o valor dos impostos para nós podermos pagar. E a transferência de capital de Salvador para o Rio de Janeiro também gerou muitos gastos. Ao resultado desse processo, de novo, foi o aumento dos impostos. E isso vai fazer com que empobreça ainda mais a população do Nordeste brasileiro, principalmente, né, lá de Salvador, né, porque vai ser onde vai sentir mais o peso da oneração, ou seja, o peso de ter que pagar mais impostos do que já estavam acostumados. Então, né, com essa transferência, Rio de Janeiro vai receber privilégios, como, por exemplo, nós falamos ali, a Fundação do Banco do Brasil é um exemplo disso, né? Enquanto Salvador não. Salvador vai perder todo o eixo econômico. E esse perder todo o eixo econômico faz com que ecloda a revolução, né, pernambucana, né, que nós vamos ter profissionais liberais, mas nós vamos ter os grandes fazendeiros, né, toda uma elite fazendo parte desse processo, dessa revolução. Não se discute a questão da abolição da escravatura. O que se discute? A questão da transferência da capital e a necessidade de rever essas taxas de impostos. Era esse o grande objetivo da revolução. Nós vamos estudar a revolução, né, na próxima atividade que formos fazer, que vai ser a continuação desse capítulo. Então vai ter questões bem específicas, uma questão bem específica sobre a Revolução Pernambucana, né? Então é importante agora só vocês entenderem que a transferência de capital de Salvador para o Rio de Janeiro trouxe como consequência movimentos sociais, e um desses movimentos é a Revolução Pernambucana. Sobre a proclamação da independência, né, porque não tem como mais manter o Brasil como colônia mais, impossível. Desenvolvendo-se economicamente, movimentos a favor da proclamação, né, da independência, a insatisfação dos próprios portugueses, né, que queria que o Brasil voltasse a ser colônia, regido pelo pacto colonial como antes. Então, essas divergências de ideia vai fazer com que surjam grupos, e esses grupos se movimentem em relação ao processo de independência. Então, nós vamos ter 3 grupos. Nós temos o Partido Brasileiro, o segundo grupo é o Partido Português, e o terceiro grupo são os liberais radicais. Então, quem faz parte desse Partido Brasileiro? São formados por fazendeiros, né, altos funcionários, ricos comerciantes, ou seja, a elite brasileira. Eles defendiam a independência, eles queriam um processo de independência, né, porque via Portugal como um entrave ao desenvolvimento econômico e o interesse dos próprios fazendeiros de se enriquecerem mais ainda, mas só que eles não queriam a proclamação de república, eles não defendem a ideia da república. Então, tem a independência, mas vamos manter Dom Pedro I no poder. Então, eles defendem a monarquia. O Partido Português é composto por ricos comerciantes portugueses, né? E eles defendiam que o Brasil deveria ser recolonizado, ou seja, manter-se sob o domínio de Portugal e voltarmos ao teu pacto colonial, né, comercializar especificamente com Portugal, né, fazer tudo aquilo que atendesse o interesse de Portugal. E os liberais radicais, eles eram membros
né, das camadas médias urbanas, das pessoas mais pobres, né? Se eu for pensar numericamente, os liberais radicais eram quem tinha o maior número de apoio de adeptos, né? Eles defendiam a ruptura com Portugal. Então, além do processo de independência, já se falava, já se pensava na questão da instauração de uma república, né, e também do fim da escravidão, né? Mesmo eles militando essa ideia, eles não vão conseguir êxito, que quando houver a proclamação da república, né, nós vamos ter a permanência, né, da monarquia e de Dom Pedro no poder, tá? Por hoje é só, se cuidem.